Bem, gente, o nosso assunto de hoje é sobre saúde. E eu vou conversar com o professor, doutor, cirurgião, especialista em implantes dentários, Dr. Carlos Eduardo Francisconi Júnior. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jorge. Prazer estar aqui no seu programa, esclarecendo algumas dúvidas aí para os telespectadores. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, por o senhor ter aberto um espaço da sua agenda para atender a nossa equipe, Sempre um prazer. Doutor, qual a melhor maneira de se cuidar da saúde bucal? Olha, sem sombra de dúvida, a melhor maneira para se cuidar e manter um equilíbrio, da higiene, aquela harmonia, que a gente tem que ter da saúde bucal é o uso do fio dental, da pasta de dente e da escova dental. Essa é a melhor forma de se conseguir manter o equilíbrio e a saúde da nossa boca. E, lógico, fazer as consultas, uma visita periódica aí a cada 6 meses no mínimo ao dentista, ao profissional ligado a essa área, que é o cirurgião dentista, para ver se eventualmente tem uma cárie ou uma gengiva um pouco mais inflamada, ou ausência de um dente, ou se quebrou eventualmente um dente ou outro. Então é importante uma higiene satisfatória, no mínimo, fio ou fita dental, 2, 3 vezes por dia, escovar os dentes sempre após as refeições e antes de se deitar, e consultar e fazer essas visitas periódicas aí ao cirurgião dentista. E existe realmente mitos, até no modo de escovação. Muita gente fala, puxa vida, nós temos que escovar em forma de bolinha, outro fala que não pode forçar. Como é que é? Qual é o correto? O correto, sempre se utilizar de escovas com cerdas extra macias ou macias, e movimentos circulares, exatamente aquilo que você falou, como se fossem bolinhas mesmo, sempre de trás para frente, e movimentos oscilatórios, sem muita pressão. Porque a gente vê, se conhece pessoas que forçam. Não adianta. Ela está machucando, sangrando. Exatamente, acaba sangrando a gengiva, acaba alterando a gengiva, acaba desgastando os dentes. E sempre procurar usar o creme dental, a pasta dental, o menos abrasivo possível. Tomar cuidado com essas pastas que elas promovem o clareamento, porque o clareamento, por conta dessas pastas, é feito aos custos do desgaste do dente. Então tomar cuidado, aquelas pastas que parece que tem muita areinha, essas não são muito recomendadas, Então, mais uma vez, para que você tenha a tua saúde equilibrada odontológica, saúde bucal, o melhor é procurar um especialista, o dentista, que vai poder te orientar qual a melhor pasta de dente para a tua ocasião, se é uma criança, se é uma pessoa que tem um problema de gengiva. Tem hoje uma infinidade de cremes dentais aí que pode auxiliar perfeitamente no reequilíbrio dessa saúde bucal. Okay. Então o importante é procurar um dentista para que ele consiga, olha, a tua escova melhor é essa, com cerdas X, Y, Z, cabeça grande, pequena ou média. Então o cirurgião dentista é que está habilitado, não o farmacêutico, nem a pessoa que está ali promovendo o produto da gôndola no supermercado, e sim uma pessoa que estudou pelo menos aí 4 anos da sua vida na faculdade, que é o dentista. Perfeito. Ou muito mais, vai ter assim uma propriedade melhor para esclarecer as dúvidas. Doutor, na saúde bucal, quais os problemas mais comuns? Olha, os mais comuns que afetam a grande parte da população, sem sombra de dúvida, ainda continua sendo a cárie, justamente pelo excesso que a gente tem de contato com doce, com derivados do açúcar, também pela falta de instrução de higiene bucal, ou seja, o uso correto do fio dental, da fita dental, da escova, da pasta, e também esse mito que você muito bem disse, que as pessoas têm com relação ao ambiente odontológico. Pensa que vai doer, que vai machucar, que normalmente, a gente tem visto que os pacientes, as pessoas procuram a clínica, por exemplo, e saem daqui com uma ideia totalmente diferente daquela que chegou. Porque hoje a odontologia está muito avançada. Então, os principais problemas, para resolver a maioria dessas situações de uma forma muito simples, são as cáries, aquela inflamação na gengiva, que é a tal da gengivite, dependendo do grau, e dente quebrado, a má oclusão, que se trata com os aparelhos ortodônticos, aqueles aparelhinhos que hoje todo mundo tem, Então essas são as principais
situações que ocorrem aí na maioria da população. O que é realmente a cárie? A cárie, uma boa pergunta, é uma doença multifatorial. Então não é só porque a pessoa come doce o dia todo que ela pode desenvolver a cárie, né? Lógico, tem uma predisposição maior, mas a cárie está associada a outros fatores ambientais, né? Eventualmente até genéticos, né? Falta de higiene. Então a cárie é uma doença multifatorial, né? Que agrava-se ainda mais com o uso de açúcares, né? E a falta da escovação, porque o açúcar, o que vai acontecer? Vai fermentar, se você não remover o açúcar da região ali de contato com os dentes. Essa fermentação vai criar um ácido e vai corroer uma estrutura do dente que se chama esmalte, que é uma das estruturas mais resistentes aí do nosso planeta. E corroeu, vira um pontinho microscópico e ali a bactéria vai se infiltrar, né? O agente cariador vai se infiltrar e vai começar a literalmente comer o dente, né? E ali vai comendo até a hora que chega, né, às vezes no tratamento de canal, é alguma coisa pior ainda. Bom, gente, vamos para o nosso rápido intervalo. A gente já volta conversando com o professor doutor, especialista em implante dentário, Dr. Carlos Eduardo Francisconi Júnior. Saudações, galera, nós somos a família Fala Mansa e também estamos ligados aqui na TVC, a TV mais perto de você. Aquele abraço. A Corriqueira, experiência de mais de 30 anos cuidando muito bem do seu carro. Olha, troca de óleo, escapamentos, limpeza de radiadores, higienização de ar-condicionado, aditivos, limpadores de para-brisa, filtros para carros nacionais importados aqui para você. Facilidades no pagamento, parcelados no cartões Visa e Master. A Corriqueira fica aqui na Gustavo Maciel 1410, esquina com a 15 de novembro. O telefone é o 3223-0077. A Corriqueira, vem pra cá! Assista o programa Sinal Aberto todos os domingos às 11h30 da manhã. Sinal Aberto para você. Apoio Cultural Transurb Bauru, presente sempre que você precisa. Bom, já estamos de volta. Dr. Carlos, o que é a placa bacteriana e como é que se forma? A placa bacteriana, ela é um biofilme, né? Uma película que se forma sobre a estrutura do dente, sobre o esmalte, devido à falta de escovação, né? Algumas pessoas têm uma maior predisposição à placa bacteriana e outras têm menos predisposição, mas o principal é que esse biofilme, né, que ele fica aderido à superfície do dente, ele vai proporcionar que tenha uma agregação, né, vai colar, como se fosse uma cola, vai funcionar como se fosse uma cola do açúcares, das impurezas, e aí você tem, né, a formação do cálculo dental, né, que então a placa bacteriana ela é um estágio anterior, né, ao cálculo. E lógico, tendo placa, você vai, né, ter ali as bactérias que vão grudar nesse biofilme, falando assim uma linguagem bem popular, vão grudar nesse biofilme, e você vai ter, né, inflamação na gengiva, você pode, né, ter o desenvolvimento da cárie, o cálculo e outros desdobramentos, né? E com a inflamação da gengiva, aí o osso vai indo embora, a gengiva fica inflamada, a pessoa já não passa o fio dental porque sangra. Então, você está falando agora aqui a respeito dessa placa bacteriana, né, de passar o fio dental, de sangrar e tal. Mas tem pessoas que, às vezes, quando tomam alguma coisa gelada, alguma coisa quente, chega a dar aqui uma certa dor, choquinho, né? Choquinho. Isso. O que acontece? Quando a pessoa faz uso de substâncias quentes, ou frias, geladas, ou até mesmo o ar, né, e sente essa dorzinha, é sinal que já expôs ali uma parte do dente que se chama, que é uma estrutura que se chama dentina. Sim. Né? E isso pode ser fruto de algumas situações, como
a própria placa bacteriana, gengivite ou trauma oclusal, ou seja, os dentes não estão, né, a moenda não está encaixando adequadamente, né, então precisa ser feito um ajuste oclusal. Então existe uma diferença então, da placa bacteriana para o tártaro. A placa bacteriana é um estágio anterior do tártaro, né, então sem placa não tem tártaro, porque o que acontece, o tártaro é quando, né, nessa placa, nesse biofilme, vão se aglutinando, ali, acumulando impurezas, e aí vai ficando espesso e vai endurecendo, né, por isso que vira aquele cálculo, né, que a gente fala cálculo ou tártaro, né, e aí só removendo com cureta, no caso na cadeira do dentista mesmo. E a gengivite, doutor? O que seria? A gengivite é bem mais comum, e é justamente a gengivite, normalmente ela está associada à falta de higiene, falta do uso do fio dental, da escova, né, então o que acontece? A pessoa já não tem um bom hábito de higiene bucal, vai largando, aí um belo dia resolve passar o tal do fio dental, vai ver que sangrou, pronto, já não passa mais, porque ver sangue na boca, em qualquer lugar do corpo, assusta. Sim. E assusta mesmo, não é para menos, então já não vai passar por medo, né? E aí começa a inflamar cada vez mais essa gengiva, aí o osso vai reabsorvendo, os estágios tem vários estágios. O primeiro é o sangramento, né? Os sinais e sintomas. Né? O primeiro é sempre sinal, porque não vai doer. Só num estágio muito avançado, né, que nós temos dor, a pessoa pode desenvolver inclusive mau hálito, né? Por quê? Porque ali tem inflamação e está apodrecendo, né, a gengiva. Então imagine o tanto de bactéria que tem nessa gengivite e o que é também muito perigoso relacionado ao sistema fisiológico da pessoa como um todo, né, de circulação. Porque ali tem um monte de bactéria, é como se fosse uma bolsa cheia de bactéria, né, em várias regiões da boca. Então às vezes a pessoa bate a escova, ou o garfo, ou a faca, ou, né, usa o palitinho de dente, e isso pode cair na corrente sanguínea, essas bactérias, e parar no coração, numa articulação. Então é por isso que é importante, né, as pessoas que têm, né, esse sinal clínico, né, esse sangramento da gengiva, procurar urgente um cirurgião dentista. Porque a boca é o primeiro local de contato, de entrada de bactérias. Exatamente, né? E a boca tem muita bactéria, é o lugar no organismo que mais bactérias tem. Então tem N tipos de bactérias, e uma dessas pode, por exemplo, cair na corrente sanguínea e proporcionar uma endocardite bacteriana, né? Ou ter uma pessoa desenvolver uma artrite, né? uma inflamação das articulações. Então tem várias situações aí que as pessoas devem se atentar para o fato de ter uma gengivite ou uma gengiva inflamada. O melhor procura o cirurgião dentista. O máximo que pode acontecer é falar, olha, o senhor não tem nada, usa uma pasta assim, ou use melhor o fio dental e vai para casa e resolveu. Do que ir largando, perde-se dente, pode ter uma infecção maior e aí os desdobramentos são, né, piores. Doutor, e a respeito do aparelho ortodôntico? Quando que se deve usar? O aparelho ortodôntico, né, ele serve para reposicionar os dentes, né, da forma habitual. E hoje já se é sabido que quanto mais cedo a criança procurar, né, o ortodontista, que é o dentista que cuida, né, dessa especialidade que são os aparelhos, né, melhor é. Então a gente recomenda-se que procure um ortodontista, né, aí na sua faixa dos 4, 5, 6 anos de idade, para quanto mais cedo se iniciar o tratamento, muito melhor, para que você tenha um tempo menor de tratamento, né, e enquanto criança, né, os dentes e o osso é um pouco mais mole, então a movimentação ortodôntica ela se dá mais facilmente, né? É lógico, não tem que esperar até 5 anos para a criança ir no dentista, né? A partir do momento que tem o primeiro dente na boca, né, a criança já deve procurar o odontopediatra, né, que é o dentista especialista em criança, para que faça as orientações com relação à escovação, ao tipo de pasta, que é muito importante, não é qualquer pasta que se usa em criança, né? Tem pasta com menos flúor, justamente para evitar manchamento em dentes e outros dobramentos, que o flúor em excesso ele causa danos na estrutura fisiológica da pessoa. O odontopediatra já vai poder falar para a mãe, né, não para a criança, olha, é o momento de procurar o ortodontista, que é o especialista, né, em aparelho, para ver, né, de casar os dentes de baixo com o de cima, como se fosse uma caixa de sapato, né? Tem que fechar certinho, não pode fechar desencontradamente, né? Então eu acho que a melhor alternativa é levar a criança ao dentista, ao odontopediatra, quanto mais cedo, a partir do momento que tiver um dentinho na boca, e aí a partir de então o odontopediatra vai conseguir aí identificar algum desequilíbrio harmonioso nessa mastigação, né, nessa oclusão, e encaminhar para o ortodontista. O que eu ia dizer é que é muito interessante, até a mamãe que está nos assistindo nesse momento,
Porque tem muitos que acham, é a primeira dentição, é dente de leite, então não precisa ter certos cuidados. Né? E é aí que mora o perigo. Exatamente. Né? Os cuidados devem ser tomados desde o momento que a criança nasce. Né? Não precisa nem ter dente na boca. É importante que já desde bebê, né, a mãe, depois especialmente da mamada noturna, né, pegue uma fralda, né, umedecida ou uma gaze, enrola na ponta do dedo, pega água filtrada e passa na gengiva só do bebê. Justamente para ir já removendo essas impurezas, porque fica resíduo de leite. É verdade. Né? E quando nasce o dente, aí já procura o odontopediatra. Às vezes tem certas mamães que falam, puxa, eu não vou fazer isso, não vou despertar o bebê, ou também está com sono. Né? Não vai despertar, porque é fazer um movimento tão delicado, né, que não vai causar dano nenhum. Né? E justamente para evitar aquelas famosas cáries de mamadeira, né, que é muito comum. Né? A pessoa faz a última mamada, né, toma a mamadeira lá 10, 11, 12, meia-noite, 1 hora da manhã e dorme a criança. Né? Quando tem dentes, o que acontece? Né? O fluxo salivar ao longo da noite, para criança, para adulto, para velho, diminui bem. Ou seja, tem menos saliva na boca, o que lubrifica, o que vai ajudando a remover as impurezas. Né? Então, aí o que acontece? Com essa última mamada, né, não vai fazer uma higiene, as impurezas do leite vão grudar na superfície do dente. E aí vai criar aquele pontinho e vai dar origem à cárie. E hoje a gente tem que cuidar dos dentes. Né? Não importa que os dentes vão cair. E todo dente, quer seja de leite ou quer seja o dente permanente, se tem cárie, vai ter eventualmente a exposição do canal, vai dar dor. E ninguém gosta de ver criança sofrendo. Ok. Gente, hoje o nosso assunto é a respeito de saúde e saúde bucal. Tem que lembrar sempre que o nosso melhor cartão de visita é os nossos dentes, né, doutor? São, sem dúvida. Voltamos já. A Corriqueira, experiência de mais de 30 anos cuidando muito bem do seu carro. Olha, troca de óleo, escapamentos, limpeza de radiadores, higienização de ar-condicionado, aditivos, limpadores de para-brisa, filtros para carros nacionais importados aqui para você. Facilidades no pagamento, parcelados no cartões Visa e Master. A Corriqueira fica aqui na Gustavo Maciel 1410, esquina com a 15 de novembro. O telefone é o 3223-0077. A Corriqueira, vem pra cá! Saudações, galera, nós somos a família Fala Mansa e também estamos ligados aqui na TVC, a TV mais perto de você. Aquele abraço. Assista o programa Sinal Aberto todos os domingos às 11h30 da manhã. Sinal Aberto para você. Apoio Cultural Transurb Bauru, presente sempre que você precisa. Bom, já estamos de volta. Hoje o nosso assunto é saúde e saúde bucal. Ao meu lado, o Dr. Carlos Eduardo Franciscone Júnior. Dr. Franciscone, o que é o clareamento e quando é indicado esse procedimento? O clareamento é uma técnica voltada à estética. Então, as pessoas que têm ou acham que têm o dente mais escuro, mais escurecido, com o passar do tempo, com o uso de cigarro ou de alguma substância, vai pigmentando o dente. E o clareamento ele pode ser feito justamente para branquear, né, esses dentes ou esse dente mais escurecido. Pode ser feito num dente isoladamente ou como pode ser feito na boca toda. Existem vários tipos de clareamento, né, tanto o clareamento caseiro, que se faz sob a orientação do dentista, isso que é importante. Não é comprar um produto na gôndola do supermercado e sair usando, que isso aí pode causar algum dano, né, especialmente na gengiva e também na estrutura do dente. Sim. Então, o clareamento, quando feito, deve ser feito sob a supervisão e indicação do cirurgião dentista, né? Até mesmo esses adquiridos em gôndolas de supermercado. Então, existem vários tipos de clareamento, tanto caseiro
e eventualmente também, até aqui na clínica nós temos o clareamento feito a laser, que em pouquíssimas sessões, extremamente controlado, né? A pessoa chega com os dentes escurecidos, se faz o clareamento em 2, 3 sessões e os dentes voltam a ter uma tonalidade assim até bem mais claro, né? Fica Pode claro. acontecer uma pessoa, talvez até que esteja nos assistindo nesse momento, ter apenas um dente, um trauma, um acidente, alguma coisa, acidente. E algum dente tem ficado mais escuro. Ficado mais escuro, às vezes por tratamento endodôntico, né? Por tratamento do canal, teve um trauma, justamente isso que você falou. Então aí dá para fazer o clareamento isoladamente naquele dente, né? Okay. Ou às vezes a pessoa tem uma coroa, né? E os outros dentes todos escuros, então faz o clareamento geral para dar uma harmonia estética melhor. Mas o clareamento é único e exclusivamente para, né, devolver a harmonia estética, não funcional. Doutor, agora falando da sua especialidade, o que é um implante dentário e como funciona? O implante dentário, a grosso modo, nada mais é do que um parafuso, né? O implante ele é um parafusinho que ele tem aí em torno de 6, 8 milímetros de comprimento, né, feito de titânio. É lógico que existe aí todo um cuidado e toda uma exigência da vigilância sanitária, da Anvisa, para certificar a produção desse material, né? E ele é feito para substituir, quer seja um dente perdido ou quer seja a perda de todos os dentes, né? Por exemplo, uma pessoa que usa dentadura, né? Quem usa dentadura embaixo, por exemplo, quem usa sabe das dificuldades, né? Parece um sabonete numa saboneteira, não para nunca, né? Então aí colocam ali 4 implantezinhos, né? Uma cirurgia simples de 40 minutos, nada mais do que isso, feito na cadeira odontológica convencional. É isso que é importante de ser falado. Hoje o implante, né, não existe mais mito nenhum. Hoje o implante é extremamente seguro, né? É um tratamento de rotina. Na nossa clínica nós já estamos fazendo implantes dessa era mais assim contemporânea dos últimos 22 anos, então não tem mais muita surpresa, né? Então faz parte, é como se fosse fazer um canal, como se fosse fazer uma restauração, como se fosse fazer mais simples inclusive do que fazer uma extração, uma remoção de um dente. E quais os tipos? Olha, nós temos vários tipos de implantes, né? Para você ter uma ideia, nós temos mais de 200 empresas de implantes no mundo, catalogadas, né? Então é uma indústria poderosíssima, né? E existem vários tipos de implantes, né? Desde os implantes mais comuns para os tratamentos mais simples até implantes sofisticadíssimos, né? Que custam muito caro, né? Mas dependendo do caso, né, que a gente vai fazer a seleção de um ou outro tipo de implante. Okay. Né? Nós temos no Brasil uma indústria muito boa, né, de produção dos implantes, o que proporciona um barateamento, né, dos custos para o paciente com previsibilidade igual aos implantes que nós temos importados, né? E existe algum tipo mais recomendado, doutor? Olha, é difícil a gente falar com relação à marca, são tantas, né? Sim. Mas a gente tem, assim, por conhecimento, algumas são melhores e outras que dão menos resultados, né? E qualquer pessoa pode fazer o implante? Qualquer pessoa, não existe idade, lógico, existe um mínimo de idade. A partir do momento que a pessoa já a partir do momento que a pessoa já concluiu a sua fase de desenvolvimento esquelético, né, ou seja, um jovem de 20 anos, de 18 anos, de 21 anos, até eu já cheguei a fazer implante em pessoas de 92 anos de idade. Então não tem limite de idade, não tem, porque eu sou fumante, porque eu tenho problema de coração, porque eu sou diabético, porque eu tomo X, Y, Z. Não tem qualquer tipo de contraindicação, né? A respeito disso eu ia te fazer mais uma pergunta. O diabético ou o portador de uma necessidade especial, assim, o tratamento é diferenciado para essas pessoas? Olha, o diabético, né, desde que a pessoa diabética esteja com a glicemia controlada, e quem vai dizer isso não sou eu, é o endocrinologista. Eu não tenho habilitação para falar, não, você está diabético, você não está, a glicemia está boa ou não está. Nós temos um parâmetro, né, mas desde que a pessoa esteja com a sua glicemia, né, equilibrada, é uma pessoa normal, né, é uma pessoa normal. É lógico, o diabético requer alguns cuidados, como por exemplo, se possível, fazer o tratamento pela manhã, a cirurgia pela manhã, justamente por conta, né, do nível da glicemia estar mais estável pela manhã, né? Os pacientes com necessidades especiais, já atendi, né, tenho assim, bastante experiência em atender pacientes com necessidades especiais. Nós temos aí toda uma aparatologia, toda
um protocolo de atendimento para os pacientes com necessidades especiais. Tanto é verdade que a gente aqui trabalha com médico na clínica, justamente para atender a essas necessidades. Então hoje não tem limite, né? Os implantes hoje, felizmente, se eu perder um dente eu ponho implante, porque eu sei da segurança que é, e qualquer membro da minha família também, né? Por quê? Porque hoje é muito seguro, é muito simples, né? É um tratamento previsível, né? Muito previsível, que se faz uma vez só, e desde que se cuide bem, né, pessoal, higienize, passe o fio dental e faça os controles, vai durar a vida inteira, né? Isso o senhor disse é bastante interessante, porque às vezes as pessoas não se preocupam. Perdi um dente, não tem problema. Mas se ele está ali, é porque ele tem uma razão. Exatamente. Então, se você já tem ausência de um dente, você vai sobrecarregar outros, né? Aí começa um quebra-quebra que não sabe de onde vem, né? Por quê? Porque perder um dente já não tem aquela famosa equilíbrio oclusal, ou seja, o encaixe ali. O encaixe. Então, por exemplo, os dentes do fundo são feitos para quê? Para mastigar, né? Os dentes da frente são feitos para cortar o alimento. Então, se você, a partir do momento que você começa a perder os dentes, a engrenagem vai ficando meio desregulada. E aí você começa a ter, por exemplo, problema de articulação, estalidos, né? Começa a ter problema na digestão, porque não consegue mastigar direito os alimentos. E aí os desdobramentos são grandes. Ok. Bom, gente, conversei aqui com o professor, doutor, cirurgião, né? Cirurgião dentista, especialista em implante dentário, Carlos Eduardo Franciscone Júnior. Doutor Carlos. Muito obrigado. Obrigado pelos telespectadores e pela oportunidade. Com certeza foi um programa muito esclarecedor. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigado.